Paz de Cristo, Deus te abençoe. Quero compartilhar com você uma palavra de Deus ao seu coração. Quero falar sobre o cristão relutante, usando como exemplo o texto de Jonas, o capítulo de número 1, versículos de número 1 ao 7. Você faça a sua leitura aí em casa, na sua Bíblia, para nós podermos preparar este vídeo em um tempo resumido. Então, nós vamos apenas destacar alguns pontos, algumas lições, né? Vamos lá. A introdução, aprendemos no primeiro capítulo de Jonas, levando em consideração o seu contexto, algumas lições práticas. Então, a partir daquele episódio que Deus chama Jonas para pregar em Nínive, e Jonas ele vai para Tarsis, ao sentido oposto, e o resultado é que ele é engolido por um grande peixe. Nós vamos aprender algumas lições práticas sobre o cristão relutante, aquele crente que ele reluta, ele resiste à vontade de Deus e ele quer andar por sua própria vontade, direção, desejos, sentimentos e coisas assim parecidas. A primeira lição que a gente aprende, a primeira que eu quero destacar aqui, é que Deus pode nos chamar para fazermos o que não queremos fazer. A Bíblia diz em Jonas 1, os versículos 1 ao 3, e veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem, desceu para dentro dele para ir com eles para Tarsis de diante da face do Senhor. Observe que Deus chamou Jonas para ele fazer aquilo que ele não queria fazer. Jonas não queria pregar ao povo, para o povo de Nínive. Ele não queria, ele não tinha nenhum desejo, nenhum sentimento, nenhuma vontade para ministrar a mensagem de Deus naquele lugar. Contudo, Deus não levou em consideração isto. Deus ele queria que Jonas ele pregasse àquela cidade. Por este motivo, nós aprendemos que Deus pode nos chamar para fazermos o que não queremos fazer. Não significa que você não quer fazer, que você não tem desejo de fazer algo, que Deus ele está de acordo com isso. Deus pode te chamar sim para você fazer coisas que você não gostaria de fazer, como ele o fez com Jonas. Então, aqui nós podemos aplicar a lição, irmão, irmã. Deus, ele às vezes quer que você faça algo que você não gostaria de fazer, que não está de acordo com a sua vontade, com o seu querer. Muitas vezes na obra de Deus na igreja, nós, pelo fato de nós não querermos fazer alguma coisa, porque a gente acha conveniente não o fazê-lo, às vezes nós queremos ficar irado, nós queremos relutar, nós queremos achar que aquilo é até mesmo uma afronta a nós, como Jonas achava que era uma afronta a ele, e a gente quer, às vezes, ficar murmurando, reclamando, mas aprenda, Deus não está para fazer todos os teus desejos, a suprir todos os teus sonhos, né, entre aspas, te tratar como um bebezinho, suprindo todas as suas, todos os seus desejos, correspondendo com todos os teus choros, com todas as tuas manias. Não, aprenda uma coisa, Deus pode nos chamar para fazermos o que não queremos fazer. Às vezes o pastor, às vezes o dirigente, às vezes o líder que trabalha em algum departamento vai ser usado por Deus para uma determinada função a ser realizada por você, determinada, delegada por eles, para que você o faça, e às vezes essa função ela não é do teu agrado, mas ela pode ser do agrado de Deus e Deus te chama para você fazer coisas que você não gostaria de fazer. O segundo ponto que eu quero, a segunda lição que eu quero aqui falar, é que a nossa ação irresponsável pode pôr em risco a vida de outras pessoas.
A nossa ação irresponsável pode pôr em risco a vida de outras pessoas. Observe Jonas 1,5. Então temeram os marinheiros e clamava cada um ao seu Deus, e lançavam no mar as fazendas que estavam no navio para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão e se deitou e dormia em profundo sono. Observe que Jonas, ele, ele, ele tomou uma decisão irresponsável e esta decisão afetou a vida das outras pessoas. Aqueles marinheiros que estavam lá, aquelas pessoas, não tinham nada a ver com a vida de Jonas, mas como Jonas estava presente lá com eles, Jonas estava no mesmo barco, a decisão de Jonas, irresponsável, de fugir da presença de Deus, de não obedecer a Deus, afetou a vida de outras pessoas. As nossas decisões, as nossas ações, as nossas atitudes, elas podem afetar a vida de outras pessoas. Por exemplo, Jonas afetou negativamente a vida dos marinheiros, daqueles que estavam no navio. E Jonas afetou positivamente, uma vez que ele mudou de atitude, a vida de uma cidade inteira, a cidade de Nínive. Observe que as nossas atitudes, as nossas ações podem afetar positiva ou negativamente a vida de outras pessoas. Então eu não posso ficar tomando decisões ao meu gosto, de qualquer maneira, de qualquer jeito, tomar as minhas decisões e atitudes sem me preocupar se estas decisões e atitudes elas vão afetar ou não as pessoas. Eu preciso, ao tomar decisões, ao agir, eu preciso me preocupar sim com os resultados, se as minhas decisões afetarão positiva ou negativamente a vida de outras pessoas. Então, muito cuidado com as tuas decisões, porque elas podem afetar não somente a sua vida, mas aqueles que estiverem próximo de você. Uma terceira lição prática que nós aprendemos no texto é que a nossa desobediência produz consequências amargas. A Bíblia diz uma vez que Jonas desobedeceu, a Bíblia diz que ele vai pagar um preço financeiro por uma passagem, e quando ele chega, está no navio, as mercadorias, os bens materiais daquele navio, eles são também desperdiçados, são prejuízos, são consequências de um homem desobediente, de uma pessoa desobediente. A nossa desobediência produz consequências amargas. Observe que há termos no texto como desceu a Jope, desceu para o navio, desceu para o porão do navio, desceu aos fundamentos dos montes, e dentre outros ali exemplos, desceu ao mar, desceu ao ventre do peixe. Isto, essas frases, elas são representações do declínio espiritual, do declínio de Jonas. A nossa desobediência, a nossa maneira rebelde de agir, a nossa resistência à vontade de Deus, ela nos faz termos o acesso a amargas experiências, a provas que são provas difíceis e provas que não estão dentro do plano de Deus para a vida de um cristão que lhe obedece. Existem, nós como cristãos, sim, nós parecemos por muitas dificuldades, adversidades, nós sofremos, por que não dizer, mas dentro do plano, do projeto de Deus. Mas a gente sofrer por desobediência, por resistência à vontade de Deus, por nós sermos resilientes àquilo que Deus quer que nós o façamos, sofrermos desta maneira, isto é sinal de descida no pior sentido da palavra. Desceu a Jope, desceu ao navio, desceu ao porão do navio, aos fundamentos do monte, desceu ao mar, desceu ao ventre do peixe, ou seja, aqui está o exemplo de consequências de uma pessoa desobediente. Aprenda a obedecer a Deus, aprenda a obedecer a palavra de Deus, aprenda a obedecer as ordens dadas por Deus, porque Deus ele requer de nós. A obediência, obedecer é melhor do que sacrificar. As provas amargas, as dificuldades que às vezes nós
enfrentamos aquela pessoa que nunca consegue levantar a cabeça, se reerguer, aquela pessoa que não consegue estar de pés por conta que é uma pessoa desobediente a Deus. Vamos lá, uma quarta lição que nós aprendemos no texto é que nem toda tempestade na nossa vida é causada pelo diabo. Olha que o texto diz, Jonas 1,4, mas o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez-se no mar uma grande tempestade e o navio estava para quebrar-se. Observe que quem mandou o vento ao mar, gerando aquelas ondas que deixaram deixaram os marinheiros e aqueles que estavam no barco desesperados, não foi o diabo. Foi o próprio Deus que mandou o vento. Foi o próprio Deus que causou tudo aquilo. Então, cristão, servo de Deus, você que gosta de resistir à vontade de Deus e passa por diversas provações na sua vida, e às vezes você diz é o diabo, às vezes você diz é o capeta, né? É o maligno. Às vezes não é, às vezes é o próprio Deus te tratando, te moldando, te chamando a atenção. É o próprio Deus te provando por conta da sua resistência e desobediência à vontade de Deus. O texto diz, mas o Senhor mandou ao mar um grande vento. Não foi o diabo, foi Deus. Tem crentes, tem pessoas, tem cristãos que estão passando aí uma tribulação tremenda e não entendem que às vezes é o próprio Deus te testando por conta da tua desobediência. E às vezes a pessoa diz é o diabo. Se fosse o diabo ainda seria mais fácil de você vencer isto, porque você repreenderia no nome de Jesus o diabo e ele fugiria, você resistiria, ele fugiria de você. Mas quando é Deus, irmãos, que está testando, que está tratando com o crente, que está testando, soprando, mandando o vento vir contra o crente, quando é Deus, você não tem como repreender, você não tem como expulsar, você não tem como vencer. Então humilhe-se, reconheça a sua falta, reconheça a sua desobediência, humilhe-se, entregue-se nas mãos de Deus, porque Ele quer mudar o teu curso, a tua direção. A tua direção não é Tarsis, a direção de Deus para a sua vida é Nínive. Ele tem um plano especial para você. Outra lição que eu quero destacar aqui neste texto, abençoando você, é que as nossas palavras são desacreditadas por nossas ações, por nossas práticas às vezes. Olha, Jonas 1,9, olha o que ele disse. E ele lhes disse, eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Olha, os marinheiros perguntam para ele o que ele era, de onde ele vinha, o que ele fazia, que ocupação ele tinha. E ele vai responder, eu sou hebreu e temo ao Senhor. Ô irmãos, observe aqui a contradição. Ele diz que teme ao Senhor, ele diz que ele é hebreu e ele diz que ele teme ao Senhor. Mas que temor é este? Que temor é este que não se submete a Deus? Que temor é este que desobedece a Deus? Que temor é este que a palavra de Deus fica deixada de lado? Ele se contradiz nas palavras. As práticas dizem ao contrário. Ele diz que teme a Deus, mas na verdade não obedece a Deus, não se submete à palavra de Deus, não quer fazer a vontade de Deus, ele resiste a Deus. Isto aqui é uma contradição. Às vezes as nossas palavras são bonitas, os nossos discursos são lindos, a nossa fala é poética, ela tem uma gramática perfeita, ela tem as melhores palavras, as mais belas, as mais bonitas, mas a nossa prática é o contraditório de tudo. Então, vamos aprender nesta lição que as nossas palavras são desacreditadas por nossas práticas. Vamos para a prática, vamos obedecer a Deus, fazer a sua vontade, o seu querer. A outra questão interessante no texto, outra lição, é que queremos, às vezes, a misericórdia de Deus para a nossa vida, mas o juízo para a vida do próximo. O o contexto, vai mostrar que Jonas ele não foi pregar à cidade de Nínive para aqueles habitantes lá, ele não foi pregar porque a Síria era uma nação muito cruel, ela esmagava todos que ela encontrava pela frente.
Então Jonas ele achava que aquele povo, que aquela nação, que aquela cidade de Nínive era uma cidade ali desprezível, deplorável e que merecia somente o castigo de Deus. E ele, como um profeta nacionalista, ele entendia que ele merecia, sua nação merecia a misericórdia de Deus. E nós, às vezes, nos comportamos assim. Nós queremos a misericórdia de Deus para nossas vidas, mas nós queremos o juízo de Deus para o nosso próximo. No capítulo 4, versículo 2, ele diz: E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso o que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me preveni, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus piedoso e misericordioso, longânimo, grande em benignidade e que te arrependes do mal. Ele sabia que Deus ia usar de misericórdia não somente com ele, mas com todos aqueles que se arrependem. Mas Jonas, ele queria misericórdia para a vida dele e o juízo para a vida do próximo. Que nós tenhamos mais amor no nosso coração, na nossa alma, que nós tenhamos mais amor para nós compartilharmos o Evangelho, a palavra da salvação, o ensino da palavra com as demais pessoas. Eu não tenho o costume de estar gravando vídeos e postando em Facebook, em YouTube. Não tenho, mas este período de pandemia, Deus ele me despertou a compartilhar algumas palavras, a gravar alguns vídeos, compartilhando com você aquilo que Deus tem me dado. E eu creio que isto tudo é fruto da misericórdia, do amor gracioso de nosso Deus. Que o nosso coração se encha a abençoarmos as outras pessoas com a palavra do Senhor, e a obra quem faz é o Espírito Santo, ministrando aos corações tudo isto. E por último, Deus vem ao nosso encontro. A sexta lição prática é que este texto nos ensina que Deus vem ao nosso encontro. Apesar da desobediência de Jonas, Deus vai ao encontro de Jonas. Quando ele foge vai a Jope, ele entra no navio, ele vai sentido a Tarsis, Deus vai atrás dele, Deus manda um ventozinho para ali brincar com ele, né? Para dizer eu tô aqui, eu tô aqui te perseguindo, né? Jonas está tentando fugir de Deus e do plano de Deus, do trabalho que Deus lhe deu, e Deus ele tenta fugir, Deus vai atrás dele, vai até ali ao navio, manda um ventozinho, manda um peixe. Deus ele faz todo ali um trabalho de reconquista, de busca do seu filho. Deus ele não desistiu de você, Deus ele quer te resgatar, Deus ele quer que você volte ao primeiro amor, Deus quer que você volte à obediência, Deus quer que você volte à submissão, Deus quer te usar. Você precisa aprender a obedecer. O vento obedeceu a Deus. O peixe obedeceu a Deus. O mar obedeceu a Deus. A árvore obedeceu a Deus. O verme ali do texto obedeceu a Deus. Todo ali um contexto de obediência de outras coisas, mas o homem não obedeceu a Deus. Jonas não obedeceu a Deus. Deus queria de Jonas a sua obediência, e para isto Deus começa a tratar, ir atrás do profeta para tratar ele, para que ele aprendesse a obedecer. Deus está indo ao teu encontro. Deus não desistiu de você. Só que você é o vaso nas mãos do oleiro, e uma vez que você venha a desobedecê-lo, ele vai moldar você. Se necessário, ele vai te quebrar, se necessário, ele vai deixar você todo em pedaços, mas ele quer te resgatar. Imagine Jonas ali no ventre do grande peixe, o que ele sentiu durante aqueles 3 dias. Ali, um milagre de Deus conservando ele, ali está o sobrenatural de Deus, né? Conservando ele, Deus tratando com ele, e quando o peixe joga ele à beira do mar, Jonas, como é que ele se sentiu? Talvez se sentiu uma pessoa ali, um lixo, talvez se sentiu ali uma pessoa, por conta da sua desobediência, resistência à vontade de Deus, uma pessoa ali sem nenhum sentido, mas ali há a graça de Deus, ali há a manifestação do amor de Deus, ali há uma segunda chance, uma segunda oportunidade, porque Deus foi ao encontro dele. Deus quer te dar, na sua desobediência, hoje Deus quer te dar uma segunda oportunidade para você obedecer e voltar ao primeiro amor, voltar às primeiras obras e continuar a fazer
a vontade dele e não a sua. Deus te abençoe, quero orar por você, sua casa e sua família. Pai, quero apresentar o teu filho, a tua filha, abençoa poderosamente, que venha este homem, esta mulher, a aprender contigo, a te obedecer e fazer a tua vontade. Amém. Deus te abençoe. Aguarde o próximo vídeo, vou estar postando outro vídeo muito interessante e edificante que vai abençoar você. Um abraço.